Olá, segundo ano. Abraços para vocês. Que bom tê-los aqui nessa plataforma. Estamos começando o nosso terceiro bimestre e dentro de trigonometria, expandindo, nós podemos ver equações trigonométricas finalizar, mas num momento específico nós vamos recapitular isso. Mas aqui nós vamos iniciar funções trigonométricas. E eu estou repartindo. Esse vídeo eu imagino que ele vai ficar um pouco grande. Um pouco grande, 20 minutos mais ou menos. E nós vamos começar pela função seno. Já vimos seno, aprofundamos ele aqui em trigonometria, correto? Mas a ideia aqui é prosseguirmos para ver como é que é o gráfico da função seno. Então tudo bem. Por onde nós podemos começar? Vendo funções periódicas, a definição de funções periódicas. E no segundo ano, é bem costumeiro também, você vai ver alguns fenômenos periódicos em física. Então, essa ideia aqui, ela vai ser muito útil lá em física. Mas deixa eu te mostrar essa função aqui, f de x igual a menos 1 elevado a x. Como é que funciona? Se eu fizer o x, por exemplo, valendo 1, deixa eu colocar uma outra cor aqui. O x valendo 1, sabe quanto é que vai dar o f de x, ou o y? Né? Menos 1 elevado a 1 vai dar ele mesmo. Então, menos 1. Se o x valer 2, eu nem fiz o x valendo 0, né? Seria interessante. O y vai ficar menos 1 elevado ao quadrado. Isso vai dar 1. X valendo 3. Então, o y vai ficar menos 1 elevado ao cubo. Isso dá menos 1. Menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1. X elevado a 4. Eu tenho o y valendo menos 1 elevado a quarta. Isso vai dar 1 de novo. Está percebendo que ele vai alterando? O que eu não fiz foi x elevado a 0. Que vai ser menos 1 elevado a 0. Tudo elevado a 0 vai dar 1. Então começa com 1 lá em cima. Né? Vai começar com 1 aqui em cima. Depois menos 1. 1 menos 1. 1 menos 1. Então o gráfico vai ser algo mais ou menos assim. X e y. Então, quando x for valer 0, o y vale 1. Então, seria esse ponto aqui. Quando x valer 1, ele vai dar menos 1. Então, aqui é 1 e menos 1. Aí, quando x for 2, ele vai dar 1 de novo. Quando x for 3, ele vai dar menos 1 de novo. Então, são esses pontinhos aqui, certo? Isso é uma função periódica. Período é um negócio interessante. Nós temos várias coisas periódicas. Por exemplo, o dia da semana, os dias da semana são periódicos, né? De 7 em 7 dias, repete tudo de novo. Temos também as fases da Lua, né? A questão das marés, elas aumentam, diminuem. Quando uma pessoa está correndo, o movimento do braço é periódico. Um limpador de para-brisas é periódico. E o seno é uma função periódica. É o que nós vamos ver. Bom, deixa eu definir aqui junto com vocês. Definir não, relembrar, tá? Como é que funciona o seno? Bom, o seno, se nós temos um ciclo trigonométrico, esse ângulo x, né, em radianos, ou seja, seriam x radianos aqui, ele determina um arco aqui na frente. Tá vendo aqui, olha, a medida do arco AP. Esse símbolo aqui em cima de AP é arco. Esse arco, esse mesmo ângulo determina esse arco. E o seno, o que viria a ser o seno? Seno é a projeção nesse eixo vertical. Então esse tamanho aqui que eu pintei é justamente o valor do seno desse arco X. Certo? É como se fosse a sombra. Imagina que tivesse uma lanterna bem aqui desse lado,
Que lanterna é essa, rapaz, que eu fiz? Mas projetando, imagina que aqui fosse uma tábua. Então ele projetaria essa sombra bem aqui na parede. Então essa é a ideia. Eu estou colocando bem aqui do lado, deixa eu aumentar para vocês, o ciclo trigonométrico, onde todos os nossos senos são colocados. Eu estou colocando aqui embaixo essa mesma figura para facilitar a nossa análise. Então, olha só. Se eu tenho... cadê minha caneta? Vou pegar azul. Se eu tenho um arco de π sobre 6 é 30 graus também, tá? Ó, se eu quisesse traçar a tal ponto que formasse esse ângulo bem aqui de π sobre 6, fazer para o primeiro isso aqui, tá? Ele vai me determinar um seno, que é isso aqui, 30 graus, tá? Esse arco aqui é de 30 graus, certo? Esse ângulo também é 30 graus e formam um seno. Seno de 30 graus é meio, tá vendo bem aqui? 1 sobre 2. E com certeza é a metade desse caminho aqui, olha, meio. Muito bem? Então, esse funcionamento vai acontecer para todos os outros. Se eu pegar aqui π sobre 4, ele vai determinar que seno? Esse aqui, ó, até aqui, que vai ser raiz de 2 sobre 2. Muito bem? E assim nós seguimos. Mais um. π sobre 3, que é 60 graus, vai me determinar esse seno aqui, que é raiz de 3 sobre 2. Mais um. O π sobre 2, que é o 90 graus. Ó, certinho aqui, ó, π sobre 2. E deu o tamanho exato do raio da circunferência, que é 1. Então, o seno de π sobre 2, ou 90 graus, é 1. Porque a sombra deu o mesmo tamanho. E assim vai. Ó, se eu quiser aqui 120 graus, ou 2π sobre 3, a sombra dele vai ser isso aqui tudo. Ó. Que coincidiu com raiz de 3 sobre 2 de novo. Que mais? 3π sobre 4. Eu vou ter essa sombra aqui, que voltou a ser raiz de 2 sobre 2. Interessante, né? Eu imagino que alguns não tinham entendido no segundo bimestre, mas agora é o momento. 5π sobre 6. Esse aqui é o seno, que coincidiu com meio, 1 sobre 2. E continua, a brincadeira continua lá para baixo. Se nós marcarmos 7π sobre 6, o seno vai ser esse aqui. Agora foi. Ó, esse seno vai ser menos meio, porque agora tá abaixo do eixo. Tá na parte negativa do eixo vertical. Certo? E a brincadeira continua. Então você vai percebendo que para cada arco tem, arco ou ângulo, tem um valor para seno. Então, se eu juntar tudo isso, eu formo o nosso gráfico. Mas, por enquanto, vamos ver algumas características. A primeira delas é sinal. Como é que nós podemos caracterizar o sinal? No primeiro e no segundo quadrantes, primeiro e segundo quadrantes, os nossos senos são positivos, enquanto no terceiro e no quarto, nossos senos são negativos. Certo? Então, essa seria a ideia quando nós analisarmos sinal. Deixa eu apagar aqui para limpar a cena. Então, esse seria o sinal. Seria positivo no primeiro e no segundo quadrante e negativo no terceiro e no quarto. Na questão de variação, nós vamos perceber que no primeiro quadrante
os valores de seno, eles vão aumentando. Ó, é meio, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2 e 1. Então, nessa parte aqui, ele é crescente. Crescente. Isso, a variação. Quando é no segundo quadrante, nós vamos vendo que os valores vão diminuindo. 1, raiz de 3 sobre 2, meio, raiz de 2 sobre 2 e meio. Então, aqui no segundo quadrante é decrescente. No terceiro, aí ele vai de novo. Sai de 0, aí aqui vai dar meio, aqui no 5π sobre 4 vai dar raiz de 2, menos raiz de 2 sobre 2 e menos raiz de 3. Então ele vai crescendo novamente, até chegar, perdão, é decrescente, ele vai sair de 0 até menos 1, então aqui é decrescente de novo. Decrescente. E no quarto quadrante, ele vai de menos 1, os senos vão de menos 1, aí de novo menos raiz de 3 sobre 2, aqui menos raiz de 2 sobre 2, aqui menos meio e vai para 0. Então aqui ele volta a crescer. Então ele é crescente no primeiro e no quarto e decrescente no primeiro e no quarto e decrescente no segundo e no terceiro. Período. Bom, se a gente for perceber, os valores de seno, eles saem de 0, né? O seno de 0 é 0, seno de π sobre 6 é meio, de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2, π sobre 3 é raiz de 3 sobre 2, e vai em 1. Do 1, ele cai de novo para raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, meio, e vai para 0. E aí depois ele começa a ir para os valores negativos. Então percebe que quando ele fechar todo esse ciclo de 2π, ele recomeça. Então o período de repetição, né, é 2π. Então essa seria a ideia do período. A gente vai ver daqui a pouco que, dependendo da função, esse período vai mudar. O domínio. Bom, o domínio são todos os reais. Eu posso usar qualquer arco, qualquer ângulo aqui dentro dos reais. E aqui também não está, mas o contradomínio, ele também o contradomínio, né? O contradomínio também contempla todos os reais, porque ele vai me gerar todos os números possíveis. E uma informação interessante seria a paridade, saber se é uma função par ou ímpar. E nós vamos ver que a função seno, ela é uma função ímpar. Uma função ímpar é uma função que ela tem uma simetria com o ponto central da... Se pode ser, eu vou colocar aqui uma função que ela é simétrica pelo ponto central. Tá vendo que bem aqui nesse ponto aqui ela começa a espelhar a função? Como é que seria uma função par, então, Thiago? Uma função par, deixa eu... Isso, Thiago, a ideia era apagar tudo mesmo. Terrorista. Uma função par seria isso aqui, ó. Isso aqui é uma função bem repetitiva em analógica digital. Onde é que nós vemos aqui a paridade? A gente toma esse eixo aqui como se fosse um espelho. Aí viu que como ele, o eixo Y parece que é uma imagem espelhada? É diferente, né? Então essa seria a ideia, mas a função seno não é assim. Ela é uma função ímpar. Não vou preocupar com a definição aqui, de novo, né, de função par e ímpar, só estou relembrando. Mas vamos ver o gráfico. Então, juntando todas as informações daquele ciclo trigonométrico...